bem com você? Como vai? É uma alegria poder reencontrar você, meu aluno, você, minha aluna. Eu sou o professor André Vieira, na matéria de Direito Administrativo, deste curso de graduação em Administração Pública. Hoje, iniciamos nossa 8ª aula e nossa última aula do semestre. Haveria ainda diversos temas, diversas questões que nós poderíamos discutir em Direito Administrativo, porém, eu vou ceder a muitos pedidos que eu recebi de muitos alunos e muitas alunas e vamos na aula de hoje fazer uma revisão do que nós estudamos nessas 7 semanas com o objetivo de prepará-los e de prepará-las para a nossa prova, para a avaliação de vocês que juntamente com a resposta aos exercícios que vocês fizeram ao longo dessas semanas no fórum, comporão a nota final de vocês da nossa disciplina. Então eu vou iniciar agora a nossa revisão e eu espero que ela possa auxiliá-los e auxiliá-las nos estudos e na preparação para a nossa prova. Vamos começar com a nossa primeira aula em Princípios de Direito Administrativo. Vamos recordar que a Constituição Federal, ela traz no artigo 37 aqueles princípios mais relevantes para a administração pública, porque são chamados princípios expressos do direito administrativo, ou também chamado de princípios constitucionais da administração pública. E quais são esses princípios? É o conhecido e popular LINPE. A Constituição fala que a administração pública, de qualquer dos poderes, ou seja, o poder executivo, o poder legislativo ou o poder judiciário, quando no exercício da atividade administrativa de qualquer dos entes federativos, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou seja no âmbito federal, todos eles devem respeitar os seguintes princípios: princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência, que não estava originalmente na Constituição de 88, semana que vem, que no dia de ontem, 5 de outubro fez aniversário, nossa Constituição fez 37 anos. E esses princípios, 4 primeiros princípios, já existem na Constituição desde o surgimento dela. Somente o princípio da eficiência, que veio a ser incluído na Constituição 20 anos depois, no ano de 1998. Desculpem, 10 anos depois, no ano de 1998, a partir da reforma administrativa realizada no governo Fernando Henrique Cardoso. Então vamos lembrar, nós temos 4 princípios originários da Constituição de 5 de outubro de 88, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e o último princípio acrescentado na Constituição, o princípio da eficiência, 10 anos depois do surgimento da Constituição Federal. Temos que lembrar que o princípio da legalidade, ele é um princípio base do direito administrativo e da administração pública. Significa então que a administração pública e o poder público, ele só pode agir a partir da previsão legal. Todo dever, toda obrigação nasce para as pessoas privadas com a lei. Já para a administração pública, ao contrário, a possibilidade de agir da administração pública nasce com a lei. Isso significa que a administração pública e o poder público só pode fazer aquilo que a lei lhe permite. E como nós dissemos, hoje no direito administrativo, já há muitas vozes falando que esse princípio da legalidade ao longo dos anos se modificou para o princípio da juridicidade. Significa que a administração pública deve fazer tudo aquilo que está previsto em diversas normas jurídicas. Não só na lei, mas também na Constituição e em outros atos administrativos de caráter infralegal, ou seja, abaixo da lei, como são os decretos, as portarias, os regulamentos, as instruções normativas, entre outros. Então, o princípio da legalidade e o princípio da juridicidade. Temos também o princípio da impessoalidade. A administração pública ela deve agir
sempre no intuito de beneficiar a coletividade, sempre no intuito de beneficiar a sociedade. Não deve a administração pública agir pensando no interesse privado, no interesse privatístico ou de algumas pessoas determinadas. Assim como a administração pública também não pode agir no intuito de prejudicar algumas pessoas determinadas. Então, a administração pública deve agir de modo impessoal. E a impessoalidade, então, ela traz a obrigatoriedade de que a administração pública não privilegie alguns. E aí nasce a chamada súmula do nepotismo, que é a súmula vinculante número 13 do STF. A súmula do nepotismo, ela vem a criar uma obrigação no ordenamento jurídico de que não pode, né, o administrador público nomear pessoas para atuação administrativa somente por vínculos familiares. A súmula do nepotismo veda, então, a nomeação de cônjuge, companheiro, parentes, linhas retas ou colaterais, por afinidade até o terceiro grau, quando houver esse vínculo entre a autoridade que nomeia e a pessoa nomeada, entre a autoridade nomeante e a pessoa que vai exercer aquela atividade administrativa. Então, o princípio da impessoalidade hoje é um princípio chave também, que deve ser respeitado por todas as administrações públicas, todos os entes e em todos os poderes. Então, falamos, né, da súmula do nepotismo aí, e a súmula do nepotismo, ela fala, e ela não é uma súmula curta, ela é longa, ela tem um texto longo, e nessa tabela a gente procura então colocar quem são as pessoas e de que formas que se aplicam ou não o nepotismo. Lembrando, o nepotismo da súmula vinculante 13 se aplica ao nepotismo direto ou também ao nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? Vamos imaginar no município que um prefeito não queira nomear algum parente dele, mas ele resolve nomear algum parente do presidente da Câmara dos Vereadores. E aí o presidente da Câmara dos Vereadores resolve nomear algum parente direto do prefeito. Isso é o nepotismo cruzado. E isso também, em jurisprudência, já é reconhecido como algo proibido no nosso ordenamento jurídico. Vamos agora passar para a aula de organização administrativa. Vamos lembrar que a administração pública ela age como sendo a administração direta ou administração indireta. A administração direta ela atua a partir dos entes que a compõem. Então, no âmbito municipal, nós temos diversos órgãos que compõem o município, que compõem essa pessoa política município, assim como em nível estadual e em nível federal. Em nível municipal, nós temos então a possibilidade do município criar órgãos, criar secretarias municipais ou criar diretorias municipais. Muitos municípios não criam secretarias, mas criam diretoria que tem o mesmo poder hierárquico, tem o mesmo poder de uma secretaria. Essa é a administração direta, então, quando a pessoa política atua diretamente na realidade. Mas também nós vimos que esses entes administrativos, municipal, estadual e federal, eles podem agir através da administração indireta, que é a criação de outras pessoas jurídicas para atuar e ter o exercício de algumas atividades específicas. Quais são as possibilidades de criação da administração indireta? As mais conhecidas, porque não são as únicas, mas as mais conhecidas e necessárias para o nosso estudo, aqui para a compreensão base da matéria de administração pública, são as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Tudo isso previsto ali no Decreto-Lei 200 de 1967. Então, a criação de entidades da administração direta. Quando se tratar de autarquias, a lei vai criar a autarquia. Por exemplo, em muitos municípios, o serviço de água e esgoto é fornecido por uma autarquia municipal. É criada uma outra pessoa jurídica de direito público vinculado ao município, mas com uma atribuição, com uma competência específica,
que é, por exemplo, o serviço de água e o serviço de esgoto relacionados às atividades sanitárias. Mas também a lei pode autorizar a criação de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de fundações públicas. Mas a empresa pública, vamos lembrar, ela é uma empresa que vai ter uma atuação na vida, uma atuação no mercado, porém todo o seu controle ele é detido pelo poder público. Na empresa pública, todo o controle ele é da administração pública. Ao contrário da sociedade de economia mista. Vejam o nome, sociedade de economia mista, significa que o componente daquela sociedade ele é parte público, mas pode também ser parte privado, como ocorre, por exemplo, no âmbito federal, com o Banco do Brasil, com a Petrobras. São empresas que foram criadas pelo governo federal, que atuam no mercado, cada um no seu âmbito de atuação financeira, bancária e prospecção, distribuição e refinamento de petróleo, que é a Petrobras, mas ambos têm a possibilidade, são detidos pelo poder público. Então, o poder público federal tem as ações dessas empresas, mas essas ações também podem ser compradas em bolsa de valores. É possível nós sermos sócios dessas empresas, que são sociedades de economia mista. Mas também nós temos fundações. A possibilidade, por exemplo, de um município criar uma fundação. O que ocorre muitos municípios criaram, já há muitas décadas, universidades municipais. Essas universidades municipais normalmente são instituídas como fundações públicas. Fundação nada mais é que a destinação de um patrimônio para uma atividade, para um objeto, para uma finalidade de interesse público. Vamos agora para atos administrativos. Atos administrativos é uma matéria também das mais importantes. Nós temos que lembrar que o ato administrativo ele é uma declaração unilateral de vontade do Estado ou de quem representa o Estado no exercício da função administrativa de nível inferior à lei. Então, o ato administrativo ele tem sempre alguma vinculação legal, alguma lei, alguma constituição, uma lei orgânica municipal que dá fundamento de existência para aquele ato administrativo. E tendo caráter infralegal, ainda assim ele tem possibilidade de atender ao interesse público, criar, restringir, declarar ou extinguir direitos. Então, o ato administrativo ele é um ato que ele é proferido pela administração pública, sempre abaixo da lei, mas que tem várias possibilidades, inclusive criar direitos e obrigações, restringir direitos, declarar, extinguir e fazer diversas ações no nosso dia a dia. Vamos lembrar também que os atos administrativos têm 5 requisitos, que estão previstos lá na Lei 4.717 de 65. Quais são esses requisitos ou elementos do ato administrativo? Competência. Segundo, finalidade. Terceiro, forma, motivo e objeto. E vocês se lembram que alguns desses elementos são elementos do ato administrativo de caráter discricionário. 2, nós temos elementos discricionários e 2 são elementos de caráter vinculado. Vocês lembram disso? Lembram das nossas aulas? Recordem isso, busquem lá essa informação. Nós temos ainda várias espécies de atos administrativos, ou seja, nós temos atos que podem criar direitos e visa complementar a lei, são os atos normativos, como decretos, resoluções, instruções normativas, mas nós temos outros tipos de atos. Por exemplo, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. Vamos recordar agora da responsabilidade civil do Estado. Vamos lembrar que no nosso sistema constitucional, criado a partir da Constituição de 88, de 5 de outubro de 88, que fez aniversário essa semana, a nossa Constituição ela criou o aspecto da responsabilidade objetiva do Estado. Então, as pessoas jurídicas de direito público e também as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, nós tivemos uma aula específica sobre serviço público,
ela responde pelos atos em que seus agentes causem danos a terceiros. Então, a responsabilidade objetiva significa que dentro dos elementos que compõem a responsabilidade civil, eu tenho alguns elementos que são obrigatórios, mas a responsabilidade do Estado eu não vou analisar caráter subjetivo. Não vou analisar, por exemplo, dolo ou culpa ou intenção do agente. Ocorrendo o ato, ocorrendo o dano e ocorrendo o nexo entre o ato e o dano praticado pelo servidor público, pelo agente público, há o dever de indenizar. Então vamos lembrar, né, que a responsabilidade objetiva, ela não depende de dolo ou culpa. Ela decorre contrário de uma conduta e essa conduta ocorrendo, fazendo a ligação da conduta com a ação ou omissão do agente público e tendo o resultado dano, é possível a administração pública responder civilmente, inclusive de forma indenizatória. Então, responsabilidade objetiva, eu preciso ter conduta, nexo causal entre a conduta e o dano. Tendo conduta, tendo dano e tendo esse nexo de ligação, eu tenho a responsabilidade objetiva. E vamos lembrar também que nós temos no nosso sistema a chamada teoria do risco integral. O que é a teoria do risco integral? Em algumas hipóteses, e são poucas, isso é uma exceção, vamos lembrar que a regra é responsabilidade objetiva e a responsabilidade integral, ela é uma exceção. Ela somente ocorre em algumas circunstâncias e nessas hipóteses eu não tenho como tirar a responsabilidade do Estado. Eu não tenho como tirar a responsabilidade do Estado. Por quê? Porque o Estado assume independentemente de uma terceira pessoa ser o responsável por esse ato. Então eu não tenho como excluir a culpa e a responsabilidade da administração pública por atos de terceiros. E atos em responsabilidade integral, segundo a doutrina administrativa, ela ocorre quando eu tiver danos nucleares, previsão constitucional. Quando houver danos nucleares, não importa se eu tenho ou não uma culpa exclusiva de ter uma terceira pessoa. Porque mesmo nessas hipóteses, o poder público responde. E nós temos outras hipóteses hoje, né? Por exemplo, danos decorrentes de terroristas, atentados terroristas, a responsabilidade do Estado, ela é mais do que objetiva, é risco integral. Nós temos ainda outros eventos, por exemplo, atos de guerra, questões relacionadas a acidentes aéreos, entre outros aspectos. Danos ambientais hoje é reconhecido pela doutrina como uma responsabilidade estatal. Lógico que o Estado vai poder até buscar aquele que causou dano, se for uma empresa, uma indústria, ser responsabilizada. Mas isso não retira do Estado a sua obrigação também de responder e indenizar, se necessário. Vamos agora falar um pouquinho de licitações, né? Uma lei muito importante, a Lei 14.133, uma lei nova que ainda está em processo de conhecimento e de adaptação pela administração pública. Vamos lembrar que nós temos lá no artigo 5º mais de 20 princípios que são importantes da gente conhecer. São princípios que alguns já existem no processo administrativo, já existem na Constituição, já existem outras leis. Outros são princípios inteiramente novos. São princípios criados nessa nova lei de licitações e que se aplicam especificamente ao processo licitatório. Como, por exemplo, André, princípio da segregação de funções, princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que embora tenha em leis ambientais, hoje está previsto expressamente em uma lei que contrata produtos ou serviços para a administração pública, entre diversos outros princípios que a gente vai encontrar, vinculação edital, como já é na hipótese de concurso público, segurança jurídica, julgamento objetivo, entre diversos outros princípios. Eu quero que vocês leiam e estejam preparados para a nossa prova. Vamos lembrar também que lá na lei de licitações, nós temos que a licitação ela se realiza em diversas fases, em diversas etapas. E essas fases, hoje, elas trazem a possibilidade de apresentação de lances e de julgamento antes da fase de habilitação. Ou seja, primeiro eu analiso, dentre aqueles interessados em fazer propostas, qual a proposta mais vantajosa para a administração pública,
E aí, depois de já decidido, já ter um ganhador, ou algumas empresas habilitadas, que eu vou realizar a análise dos documentos, a fase de habilitação documental, habilitação jurídica, técnica, financeira, entre outras, para finalmente chegar na etapa final, que é o contrato administrativo, que tem por objetivo um produto ou um serviço, a realização de algum bem ou de algum serviço de interesse da administração pública. Vamos lembrar, não esqueçam, por favor, que a lei de licitações ela mudou um pouco das modalidades ou tipos de licitação. Então, hoje nós temos na nova legislação a possibilidade da concorrência, que já existia na lei anterior, do pregão, que já existia na lei anterior, do concurso, que também já tinha na lei anterior, e do leilão, também na lei anterior. E uma modalidade nova, que é o diálogo competitivo. Então, nós temos 5 as modalidades de licitação: concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. Lembrando que a diferença entre a concorrência e o pregão é que a concorrência destina-se à aquisição de bens e serviços especiais, onde eu preciso de um caráter de complexidade ou de conhecimento técnico mais avançados, que ultrapassam o senso comum ou ultrapassam a possibilidade de qualquer pessoa ou qualquer empresa fornecê-lo. Concorrência, muitas vezes hoje, vai envolver, por exemplo, a construção de uma ponte, a construção de um viaduto, a construção de uma rodovia, de um hospital, o que não necessariamente toda empresa de engenharia possui. Já um pregão, por exemplo, é para aquisição de bens e serviços comuns, por exemplo, serviços mecânicos para uma frota de veículos do município. Oferecimento é venda de, por exemplo, de canetas, de papel sulfite para o setor fiscal, para o setor de lançadoria do município. Fornecimento de produtos alimentícios, hortaliças, frutas, verduras para alimentação da merenda escolar. Então, o pregão é a aquisição de bens e serviços comuns, fáceis de ser encontrado ou que qualquer outra empresa do ramo ou fornecedor pode fazê-lo. A concorrência já é para um serviço mais especializado, de uma competência técnica mais elaborada. Vamos lembrar também, né, que no pregão e na concorrência, então, nós temos a questão dos ritos e a questão dessas exigências. E vamos lembrar que nós temos uma nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo, que é quando a administração pública ela tem um problema, ela precisa criar uma solução, e embora a administração possa ter uma hipótese de solução para aquele problema, ela vai abrir outros interessados para que apresentem outras propostas ou melhores propostas, mais modernas, mais tecnológicas ou que resolvam um problema numa situação, numa configuração melhor do que a administração pública propõe. Então, o diálogo competitivo é a administração tem um problema, ela tem uma ideia de como resolvê-lo, mas ela quer ver outras ideias. E ela abre, inclusive, possibilidade para que apresente ideias totalmente diferentes da que a administração pública pensava. O diálogo competitivo serve também quando a administração pública não tem nem ideia do que fazer. E aí ela vai, a partir da técnica, a partir de conhecimento e da modernidade, verificar quais as empresas especializadas que possam criar uma solução para aquele problema. E a partir daí, depois de criada uma solução, que ela faz um procedimento para escolher as empresas ou pessoas jurídicas, consórcio de empresas, por exemplo, que podem realizar aquela solução, que podem construir um produto ou fornecer esse serviço de forma diferenciada, muito mais especializado do que é na concorrência. Vamos lembrar também de serviços públicos. Nós tivemos uma aula só sobre serviços públicos. Nós vimos que serviços públicos são atividades que a administração pública executa diretamente ou indiretamente, contratando outras pessoas para realizá-las, e são atividades que são essenciais e relevantes para a sociedade. Essa prestação ela pode ser direta, quando o poder público fornece diretamente aquele serviço, presta aquele serviço público, ou quando ela contrata outras pessoas, é chamada de prestação indireta. A prestação
indireta, ela pode ser feita por meio de concessão de serviço público, por meio de permissão de serviço público e por meio de autorização de serviço público. Embora a lei da concessão, ela prevê somente hipóteses de concessão e de permissão. Vamos lembrar que a concessão, ela é um contrato administrativo onde existe um interesse público em conceder aquele serviço e é feito normalmente através de processos licitatórios, e a pessoa jurídica que vai fornecer aquele serviço, ela ganha um contrato e ela tem possibilidade de realizar aquilo. Isso ocorre, por exemplo, em concessões de rodovias, em que eu já prevejo no contrato quantos anos ou décadas aquela empresa vai poder usufruir daquele serviço, que é o pagamento do pedágio, da tarifa ou preço público em relação à utilização da rodovia, e aí prestar os serviços de concessão, de construção, de reforma, de manutenção, de socorro, ou criar bases para comodidade e receber o usuário, né? Bases onde o usuário pode parar, tem sanitários, água, local para descanso, serviços de emergência, enfim, diversos serviços. Temos a permissão de serviço público, que é um outro tipo de serviço público, onde existe um contrato de adesão e muitas vezes ela também tem um caráter precário. Pode ser feito por pessoa física ou jurídica, mas a permissão ela vai possibilitar que várias pessoas realizem aquele serviço público. Muitas vezes não é um serviço exclusivo, mas a permissão, ainda assim, ela tem um caráter precário e pode a administração pública revogar aquele contrato, revogar aquela permissão a qualquer momento. Nós temos, então, que a concessão, dentro do sistema jurídico que nós construímos no Brasil, a concessão ela pode ser uma concessão de serviço público comum ou uma concessão especial. Concessão comum é aquilo que segue a lei das concessões de serviços públicos, a lei 8987, que tem as hipóteses de concessão e permissão de serviços públicos. E nós temos também as chamadas concessões especiais, ou conhecidas como parcerias público-privadas, as PPPs. Na parceria público-privada, nós temos uma legislação específica, que é a Lei 11.079. Ela se aplica para todos os entes, mas tem algumas peculiaridades. Por exemplo, eu não posso firmar um contrato de parceria público-privada que tenha uma prazo de duração que menos de 5 anos ou mais de 35 anos, ou cujo objeto tenha um valor de menos de 10 milhões de reais. Então, é um serviço público com uma competência mais especializada, com uma dificuldade, uma particularidade inerente a ela. Por isso que ela se enquadra não na concessão comum, mas na PPP, na parceria público-privada. Nós vimos também que na parceria público-privada nós temos a chamada concessão patrocinada ou administrativa. A concessão patrocinada é quando, juntamente ao que o poder público paga, o poder público ele paga para a empresa concessionária, para a parceira público-privada para prestar aquele serviço, mas também é cobrada uma tarifa do usuário de serviço público. Nós, cidadãos comuns, que utilizamos aquele serviço. Então, na concessão patrocinada, aquele que exerce aquele serviço público tem duas formas de remuneração. A contraprestação pública, que é o pagamento que o poder público faz, a administração pública faz, mas também a tarifa que o usuário do serviço público paga. Isso ocorre muito também hoje em concessão de transporte público, empresas coletivas, em transporte coletivo, onde muitas vezes o poder público paga um valor todo mês para que a tarifa não fique muito alta e também cobra dos usuários que utilizam o serviço de transporte de ônibus. Né? Isso ocorre muito hoje nas PPPs. E nós temos a segunda modalidade, que é a concessão administrativa, onde o serviço público ele é prestado, mas quem se beneficia dele é a administração pública. A administração pública, então, ela paga para o prestador de serviço público e não é cobrado do usuário de serviço público uma tarifa, mas a administração pública integralmente ela paga por a disponibilização daquele serviço. Tá? Isso ocorre, por exemplo, quando o município quer construir um hospital, não tem dinheiro para isso e contrata uma PPP em que uma empresa de engenharia constrói o hospital, o município vai se utilizar daquela infraestrutura e vai pagar como se fosse um aluguel pela construção daquilo.
Então o município paga para que seja construído e paga a utilização daquele hospital construído. O hospital, embora ele seja público, o prédio e a estrutura física não é público, é privado. Mas o município paga para que seja utilizado aquilo por qualquer usuário do serviço de saúde do município. Então a concessão patrocinada, ela tem tarifa e o dinheiro público. Na administrativa, somente o poder público paga para isso. Lembraram disso? Ficaram em dúvida em relação a isso? Faltava essa informação, não é? Ah, muito bem. Eu encerro aqui a minha revisão. Peço que, se vocês tiverem dúvidas, por favor, procurem o pessoal de auxílio no Polo. Revisem, estudem, vejam os nossos slides, se necessário, vejam as aulas anteriores. Mas a nossa prova está muito tranquila, está muito leve. Você que esteve comigo ao longo dessas semanas, com certeza vai ter plenas condições de responder todas as questões. Espero que todos e todas tenham uma nota excelente. Espero reencontrá-los em outra oportunidade. Foi uma honra e uma alegria estar com vocês durante todas essas semanas. Peço desculpa por qualquer erro, qualquer dificuldade ou qualquer falha que eu possa ter tido na minha atividade de professor virtual. Agradeço a chance, foi uma alegria, foi uma honra estar com todos vocês. Nos procurem, mandem e-mail, nos contatem lá através das redes sociais. Espero reencontrá-los em outras disciplinas e em outras oportunidades. Desejo muita sorte nas próximas disciplinas. Desejo sucesso ao longo desse semestre e dos próximos semestres. Espero, com alegria, receber a informação da formatura de vocês e finalmente receber o diploma de graduados, de graduadas, de bacharéis em administração pública pela Universidade Federal do Rio Grande. Obrigado pela oportunidade, foi uma grande alegria estar com vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até uma próxima. Tchau!